Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal. Nós estamos estreando hoje, e irá ao ar todas as sextas-feiras, o programa No Topo com os Tops. Uma iniciativa da Rádio Liberal, da SIC, do Cindy Joias RS e da Mostra Guaporé. A gente vai contar um pouco da trajetória, das certezas, incertezas, do sucesso de quem é hoje notícia na cadeia produtiva de Guaporé. E começamos ouvindo o empresário Léo Favres, que tem uma história muito bonita, uma história vencedora, um case de sucesso. Léo, prazer em recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Claucir. Bom dia aos ouvintes da Rádio TV Liberal. Léo, nos fale um pouco como é que começou a tua vida. Começou cedo? Todo mundo tem uma história bonita para contar. Foi agricultor, começou na roça ou já estava na área urbana? Não, eu vou contar um pouco da minha história desde que eu nasci, praticamente. Exato, esse é o objetivo. Eu nasci num sobrado de uma escola, que meu pai era professor na linha 10ª Serafina, e lá saí com 6 meses, e daí ele foi transferido para Santo Antônio Sétima, onde muitos e muitos anos moramos lá. Eu saí de casa com 10 anos e 6 dias. Eu tinha completado 10 anos e fui para o seminário. Eu fiquei 5 anos no seminário. 3 anos em Casca, no Seminário São Rafael, e 2 anos aqui em Guaporé. Inclusive, no seminário, eu fui presidente do Grêmio Estudantil Padre Antônio Vieira, isso com 13 anos de idade. E completei meu ginásio no Colégio Imaculada Conceição, Marista. E quando completei o ginásio aqui, eu fui para Bento Gonçalves, onde por 1 ano e meio eu fui garçom. Tinha ido para lá para estudar e na realidade não estudava. E depois de 1 ano e meio, passou uma turma de ex-seminaristas que tinha uma empresa de venda de livros, coleções. E por 6 meses virei vendedor de livros. Como é que dizia antigamente nos cursos que a gente fazia, que quem vendia livro vendia qualquer coisa na vida. E para mim foi uma grande escola. Só que 6 meses depois, daí eu achei que não era e voltei. Aí comecei a vender porcos, suínos, de raça. Inclusive tem uma foto falando sobre isso, né? Tem uma foto que eu tiro com a caminhonete onde eu... E que ano foi isso, Léo? No ano 71. 71. 1971. Aí, o que eu fazia? Eu pegava, aqui uma caminhonete, depois uma 350, ia a Lajado e Estrela, Cruzeiro, Arroio do Meio, onde os alemães lá tinham umas granjas, comprava, por exemplo, 7 fêmeas e 5 machos de coisa. Ia na costa do Rio Uruguai, que praticamente de Barracão a Porto Xavier, conheço todo aquele litoral, porque trabalhei 6 anos nisso. Levava porco daqui para lá? Daqui para lá. Basta dizer, Claucir, que no município, quando eu entrei para vender os porcos lá, de raça, que era Duroc, Landrace, Lajoite, Petrem, só existia porcos lá naquela região, naquele município, com aqueles antigamente pelados e com os brincos. Os macauzinhos aqueles? Macau, e outra, fechado, inclusive até na sogra estava. E hoje me orgulho de que o prefeito de lá é muito meu amigo, e Palmitinho é a capital brasileira que mais tem per capita suínos no Brasil. Tem um pouquinho do seu dedo lá, então? Não, tem tanto dedo lá que até o prefeito de lá, o doutor Caetano Albarella, ele, antes da pandemia, ele tinha falado de me dar um título, por causa disso. Tá em Palmitinho, perto de Frederico Westphalen. Aí, depois disso, deu a tal da pandemia, deu a tal da febre suína africana. Não sei se tem recordação, isso em 77. Então, as pandemias sempre existiram, né, Léo? Sempre. Só que essa dos suínos aí, da africana, foi inventada pelos americanos. Por causa que estavam com excesso de carne de suíno lá e a gente estava meio comandado pelos americanos. Aí o exército mesmo matou um monte de suínos que os caras não queriam entregar nos frigoríficos e tal, eles passavam nas granjas e matavam. O próprio exército. Aí, quando deu isso aí, em 77,
o meu irmão Valdir, ele tinha representação de Faprol, de coalho Faprol, e de doce de leite, doce de frutas na Lu, que era aqui de Guaporé, Santa Catarina e Paraná. Aí eu virei vendedor de coalho Faprol e doce de fruta na Lu. Trabalhava para a Faprol ou para o Valdir? Não, era o seguinte, nós tínhamos comissão disso aí e a gente tinha a comissão dividida. Ah, entendi. Só que em Pegaram a representação dupla. dupla. Em 79, aí eu fui convidado para um atacado de joias, que aqui hoje já não existe mais, a ser vendedor em Santa Catarina e Paraná da joia. Eu sofri muito no começo porque os meus concorrentes eram as fábricas daqui. E atacado sempre tinha um preço maior e tal, mas consegui criar uma bela clientela. Isso em 79. Aí nesse intervalo de 79 a 84, eu fundei junto com o Valdir também, nós fundamos o Atacado. O Atacado era Fabris e Casaroto. Produtos alimentícios que nós distribuímos em toda a região. E também o supermercado Colonial, que era onde hoje existe o Breda, Agropecuária Breda. Agropecuária Breda. Ali era o supermercado Colonial que tivemos. Só que em 84, aí nós começamos com banho nas joias, que era a FG, Fabris e Galão, que era uma sociedade daqui. Inclusive foi a terceira fábrica de banhos na base da eletrólise dentro do município. Dentro do município não, dentro do estado. E aí então nós nos dividimos, nos separamos do Galão em 87 e que foi criada as Joias Fabris. E fiquei até em 1995. Que ano começou as lojas, a Joias Fabris? A Fabris mesmo assim com fábrica, ela começou já em 79. Aonde que ela estava localizada? Na época era da casa em 79, no porão da casa do Valdir. Tem foto? Eu não tenho daquela, mas tenho da fábrica. Da fábrica, já tem da fábrica. É. Em 87, daí, de 1º de julho de 87, nós abrimos a fábrica essa que está ali em frente aos veículos Sétimas aí. Então, o senhor começou como garçom, como seminarista, garçom, foi mascate, vendeu coleção de livros, que na época era tradicional vender livros de casa em casa, migrou para o setor de comércio de suínos, até se encontrar na vocação de industrial no ramo de joias. Sim, aí quando nós abrimos o banho em 84, isso em 84, cada 90 dias eu estava em Guarulhos, em São Paulo, na Degussa, que era a fornecedora dos banhos, dentro daqueles laboratórios deles. Aprendi muito. Eu aprendi tanto na época, inclusive prestava serviço a outras fábricas que estavam se implantando aqui em Guaporé, como desmanchar ouro, transformar o ouro em sal. Eu fiz por umas quantas firmas em Guaporé. E outra, ajudei inclusive a montar fábricas de joias em Guaporé. Eu ia de noite ensinar. E até hoje eles reconhecem e me agradecem. Porque eu sempre tive uma visão diferente de negócio. Eu nunca fui individualista. Eu sempre gostei de parceria. Hoje, nós temos, por exemplo, colegas. E como temos concorrentes, que é diferente. O colega é colega, concorrente é aquele que te prejudica. Né? Aquele que te copia modelos, aquele que rouba ideias e tal. Mas, na época, eu sempre pensei que Guaporé, quanto mais fábricas tivesse, mais polo ia virar. E foi o que realmente aconteceu. Então, até me orgulho de ter uma história nas joias, apesar de muitos anos depois dos outros terem, como mais antigo, Pasquale, Sebem, Espólio, Girelli. Me orgulho porque eu ajudei, eu acho, em parte, a montar essas empresas. Basta dizer que eu fui procurado agora pelo Rafael Fontana da Anturvales. Ele quer montar um museu das joias em Guaporé. E esse museu ele quer que eu tome à frente, inclusive por até ensinar os outros, explicar como é que funciona. E eu me orgulho de uma coisa, eu ensinei para o meu filho tudo que eu sabia. E hoje ele sabe mais que eu.
Ele aprimorou as ideias. Aprimorou. Pegou seu conhecimento e jogou Sim. a modernidade em cima dele. Sim, porque em família também eu tenho a graça de ter... Exatamente, um dos grandes problemas é a sucessão. Você está fazendo uma sucessão de sucesso, então. Eu realmente, se for analisar, eu sou um homem de sorte. Por quê? Eu tenho 3 filhos, tenho 6 netos, né? Tenho uma esposa que me ajuda na fábrica. Na fábrica, o Felipe, que é o do meio, ele formou em administração de empresa. Então ele toca a firma. Ele está administrando a empresa. E Vai estudar os pitacos ainda. Não, eu estou sempre lá todo... Mas dá pitaco? Não, a palavra final é minha. Ah, E na parte da produção tem o Fabrício, que tem formação química. Então ele toca toda a produção da empresa. E o mais velho, você conhece bem, que é o arquiteto sacro, que é o Cristiano, que muito me orgulha, inclusive pelos trabalhos que ele faz. Inclusive, semana passada, ele estava em Campinas dando uma palestra num simpósio que teve sobre arquitetura sacra. Ele já era conhecido em todo o Brasil, inclusive no exterior. Ele tem obras no Paraguai. E tem uma grande escola em Guaporé, que é o Zanon, né? Sim, inclusive, ele teve a escola do Zanon. Que também tem uma história que gostaria futuramente de contar sobre o que aconteceu e da maneira como meu filho conseguiu essa carreira, né? E então, na fábrica, eu saí da Fabris em 95. Em 1996, eu fundei a Léo Joias. Por que Léo Joias? Porque quando eu saí da Fabris, um cliente de Porto Alegre, falando com ele, disse: escuta, ó, tô saído da Fabris e tal, tô montando a minha, não sei se tu quer ser meu cliente, mas nada de tirando o cliente da outra. Ele diz: olha, Léo, eu sempre comprei Léo Joias, nunca outra É o marca. Léo das Joias. Todo mundo conhecia o Léo das Joias. Aí ficou Léo Joias. E aí, então, com isso, eu disse: vou botar Léo Joias. E graças a Deus, eu acho que o nome que deu certo, porque são 27 anos, vai para 27 anos da empresa. Da Léo Joias. Hoje conto com 65 funcionários, mais 20 indiretos. E graças a Deus estamos indo bem e estamos tocando aí. O senhor relatou que o senhor migrou bastante de nicho. Começou como garçom e fez outras atividades. Biscateiro deve ter sido também, como todo mundo foi. Fazia biscate aqui, biscate ali. Foi vendedor de livros, foi vendedor de coalho, vendedor de produtos de doce, até chegar ao ramo das joias, de empresário do setor das joias. Em algum momento, pensou em desistir? Não, eu nunca... Teve problemas? Tive. Olha, dificuldades no começo... Crises e crises? Não, basta dizer que na própria joia, quando nós implantamos a joia em Guaporé, nós tivemos muita dificuldade, porque naquele tempo tinha uma visão um pouco diferente aqui na cidade. Tinha uma empresa que fornecia banhos, que não podia fornecer para outros e tal, que aí entrou essa degusta para fornecer. Então tivemos uma certa dificuldade no começo, que a gente ficou até meio desapontado, mas que persistindo e insistindo, nós conseguimos fazer e tocar. O senhor passou por muitas crises políticas no Brasil, crise econômica. Tivemos recentemente a pandemia, o fecha tudo. Qual é o que mais te marcou, o que mais te preocupou? Qual das crises que mais te preocupou? Você falou inclusive da crise sanitária, do abate de suínos, mas qual é a crise que mais te preocupou? Essa foi a mais difícil, essa eu senti mais o baque. Na época, inclusive, que eu sentia aquela do abate do suíno, sabe por quê? Porque na época eu já tinha junto com meu pai, que hoje está quase com 94 anos e graças a Deus vivo e forte, e a minha mãe com 90, nós tínhamos ali na sétima, junto com o meu falecido cunhado Darcy Cavazzini, nós tínhamos uma granja com em torno de 400 suínos. Inclusive com machos importados dos Estados Unidos, do Rock. Genética de primeiro mundo. Genética, até belga, um macho belga, Landrace belga. E tivemos que mandar tudo para o frigorífico, né, numa hora por outra. Então esse foi um baque, porque a gente fica sem chão, né? Não sabe o que vai fazer, mas depois surgiu, eu acho que Deus é grande e tudo veio para melhorar. E foi o que aconteceu. Então hoje o senhor diz que encontrou o nicho, e todo mundo diz: eu tenho um projeto de vida, eu tenho
que chegar até aqui. O senhor chegou. E agora? É preciso se reinventar, se renovar para ter novamente, eu diria que aquele tesão de continuar no ramo? Olha, o ramo sim, mas inclusive até no meu ramo assim de presidências, de associações, entidades que eu passei, um dia eu cheguei e disse, bom, esse aqui vai ser o meu último. E não foi o último. E não foi outro, veio outro e estou sentindo também que realmente não posso parar. O cara que para, ele tem... Eu tenho agora em 22 de janeiro, vou fazer 70 anos, mas me sinto guri de Tem que 40. ter uma ocupação sempre, né? Tem que ter a cabeça ocupada. Como é que começou essa sua inserção nas associações empresariais, participação das entidades sociais de Guaporé? Olha, como eu estava dizendo, o primeiro foi essa do presidente do Grêmio Estudantil, Padre Antônio Vieira, com 13 anos, isso em 1967. Já militava na causa. Já tinha uma certa liderança. Né? Basta dizer, falando com o padre, inclusive o Padre Antoninho, que está aqui na paróquia agora, que era colega meu, e nós inclusive nascemos no mesmo dia, temos a mesma idade, ele me disse em italiano, posso até dizer, Claro. Ele disse, tendei a prete de sarisi vesco. Traduz. Se tu fosse a padre na época, hoje tu seria bispo. Né? Que barbaridade. Porque... O Papa, né? Não, obrigado. E aí, então, Clocir, é o seguinte, depois disso, sabe, teve um período que até 75, quando eu casei, que aí não fiz mais nada. Assim, de participar em... Antes de casar, foi namorador ou não? Namorou muito? Bastante. Namorou bastante? Bastante. Dançou muito nos bailes da tinha vida? namorado em todo lugar que eu ia. Ah, mas era um Dom Juan, então. Não, mas realmente, do fim ainda, sou fiel a essa que está aí hoje. E então, em 75 eu casei. Em 76, eu já fui presidente da igreja da Capela Santo Antônio VII. Fui 3 vezes presidente daquela capela. Aí eu fui presidente da Esporte Clube Juvenil América, que também, e devo te dizer que em todas as participações que eu tive como presidente, que são 14 presidências, em todas elas eu deixei um marco. Nunca entrei para dizer o nome de presidente. Sempre fiz alguma coisa que está ali marcado e está ainda hoje para a gente ver, né? Aí até me emociona um pouco de falar. Na Juvenil América, por exemplo, na Juvenil América eu fui campeão, segundo e terceiro lugar, disputando no mesmo dia com 2 times no campeonato municipal, primeiro e terceiro lugar. Que falando em boas palavras, fui garfiado na final, senão era ser campeão e terceiro. Depois disso, até fui presidente do Grêmio, da CPM, da Escola Virgínia Fornari da 7ª por 3 anos, e a professora Lorena Jareta era a diretora, né, que está ali para provar que realmente, na época, a gente ampliou, fez campinho, parquinho e tal. Aí vim morar para a cidade, isso em 92. Aí em 92 que eu vim para cá, eu já fui presidente da Matriz, do Conselho da Matriz por 3 anos. Também deixei minha marca. Terminei o salão paroquial, que não estava incompleto. Troquei as 2 viaturas, informatizei a canônica, né? E ainda deixei o dinheiro pronto para a pintura externa da paróquia aí, da igreja Matriz. Fui presidente também do centenário, comissão do centenário da Matriz, onde o padre chegou lá na minha casa e disse, olha, isso no mês de novembro, em junho, nós vamos ter a festa de São João, de Santo Antônio, e queria que tu fosse e tal. Eu disse, só aceito se tu me deixa escolher. Não, eu disse, quero que tu encabeça, eu disse, só me deixa escolher os festeiros. Léo, falando ainda no mundo do empresariado no ramo das joias, quando é que Guaporé começou a se destacar realmente nesse ramo, nessa cadeia produtiva? Realmente o ramo das joias, ela teve mais do que centenária, né? Com a vinda do Pasquale da Itália,
e tal. Mas ele era mais artesanal, né? Não, naquela época era chapeado. Chapeado. Era feito um chapeado. O chapeado é feito com lâminas lâminas de cobre com lâminas de ouro, passa por tornos e tal, depois é estampado, dá uma mão de obra danada. E aí os banhos mesmo, assim, que por eletrose, que né, seria, chamam em plaquê, o folhado de joia, isso foi em torno do ano ali de 1980, que o Girelli Joias, eu acho que, eu não sei bem a data, não posso precisar, mas mais ou menos que foi o primeiro que colocou banhos folhados em Guaporé. Foi o precursor. Foi o precursor de Guaporé, que era a antiga Parque que fornecia. Depois de lá veio o Gama, veio o Fabris, veio a própria Spoli, a própria CB entraram nesse de folhado, que era um mecânico, e foi indo. E aí já surgiu e hoje, graças a Deus, tem muitas em Guaporé e é bom para o nosso ramo. A tecnologia realmente entrou na década de 90, mais ou menos? Não, foi na década de 80. 80. De 80. Aí só veio numa evolução, num crescimento, porque hoje o mercado é muito dinâmico, todo ano tem novidades, né? Sim, o nosso ramo, ele inclusive, na minha empresa eu tenho duas impressoras 3D, que eu faço os meus próprios modelos para ter a rapidez de lançamento. Que cada 90 dias eu lanço de 80 a 100 modelos. É muito difícil fazer um designer novo de joia? É difícil, não Tem é que assim. pesquisar a tendência do mercado A gente ouve muito, tem que acompanhar televisão, e ter bons ouvidos. tem que acompanhar novelas, É, exatamente. Eu ia falar. que é o que- A novela lança moda, né? que é o que chama. Temos que estar por dentro, inclusive, da São Paulo e Rio, que é o que chama. É o eixo eixo Rio São Paulo dita o mercado. que dita o mercado. Paraná também é muito forte, principalmente a região de Curitiba, muito forte no ramo de joalheiro, que hoje tem os maiores atacados, inclusive, de joias do Brasil, estão em Curitiba. E comprou aqui. Sim, inclusive forneço para alguns. Então, o ramo joalheiro praticamente no ano 80 e foi evoluindo. Agora tem um tempo para cá que não está mais tendo aquela criação de muitas empresas. Mas as que tem estão se mantendo. Para resumir aqui, tem que ter um bom ouvido e um olho clínico. É isso aí. O olho clínico principalmente. E eu vi a tendência. Léo, hoje você falou que estão com 70 funcionários? 65 funcionários 65. e mais 20 indiretos. E pessoas que viajam, está dentro desse combo aí? Não. Aí tem mais viajantes. Fora os representantes, que eu tenho representação em Minas, Espírito Santo, tenho no Rio de Janeiro, tenho em São Paulo, tenho no Paraná, tenho em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Na época da pandemia, como é que vocês faziam para vender, para ter um contato com o cliente? Olha, nós tivemos, para dizer a verdade, na época da pandemia foi uma época que até estranho, para dizer a verdade. Deu uma parada uns 30 dias. E depois parece que até a venda recuperou. Sabe por quê? Porque aquele dinheiro que o Bolsonaro botou na mão do povo, que é a classe assim, aquele dinheiro também ocuparam para comprar a joinha, comprar o celular, comprar aquela coisa. Então, ali não sentimos tanto a pandemia. Bom, Léo, nós voltaremos no próximo segmento falando do Léo na área social, do Léo como participante da vida, da comunidade, prestando seus serviços e trazendo seu conhecimento. Muito obrigado. Voltaremos na próxima sexta-feira, Léo. Um abraço. Um abraço, Clocir, um abraço aos ouvintes e foi um prazer estar aqui para contar a minha história. Mostramos aqui uma pequena parte do Léo empresário, no programa No Topo com os Tops, numa participação do Cindy Joias RS, da SIC e Mostra Guaporé. A gente volta na próxima sexta-feira com Léo Fabris falando do Léo na inclusão social de Guaporé.